Pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz? Eu espero que sim. Que Deus possa continuar abençoando todos nós de uma forma toda especial. Pessoal, estou passando aqui convidando vocês para mais uma rápida reflexão da palavra de Deus, né? Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está nos acompanhando aí. Que Deus possa estar conosco, como sempre esteve, né? Eu quero convidar vocês para a gente meditar hoje em Lucas capítulo 2, verso 1 por diante. O título, a epígrafe diz assim: o nascimento de Jesus, né? Que é um assunto mais principal, é um assunto real e verdadeiro. Não tem outro. Existem vários assuntos que são muito polêmicos, né, que são importantes nas nossas vidas, mas o único anúncio mais importante, o único fato real que aconteceu mais importante na vida de qualquer ser humano é o nascimento de Jesus, porque veio com esperança para todos aqueles que crê, né, e o aceita. Eu sei que você também crê, tá certo? Então vamos lá, vamos ler Lucas capítulo 2, verso 1 por diante, que diz assim: e aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistrasse, né? Para que todo mundo se alistrasse. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. A sua própria cidade. Então a gente vai ver aqui, vamos lendo de um em um versículo, vamos aí meditando, né, devagar, para a gente entender, tá certo? Porque não adianta a gente ler e não entender, então temos que entender. Melhor entender pouco do que falar muito e não entender nada, né? Então o primeiro versículo diz assim, Lucas capítulo 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistrasse, né? Então saiu um decreto, ou melhor, se alistrasse, ou ele decretou ali um censo, né? Um censo de pesquisa, vamos dizer assim, um censo de pesquisa, né? Porque qual era o objetivo dele? César Augusto, ele era um imperador romano, né? Que estava ali, todo mundo que morava naquelas províncias ali tinha uma obrigação de pagar imposto, né? Então o lema de César Augusto, ele como um imperador, né, romano, ele era o lema dele levantar esse censo, né, ou essa pesquisa para saber quantas pessoas tinha, o número de pessoas que havia naquela região, né, da Judéia, era para cobrar imposto, né? Esse era o lema, essa era o seu pensamento. Então ele deu essa ordem para todo mundo se alistar, né? Cada um tinha que ir para sua própria cidade natal. Então Maria e José se deslocaram de Nazaré e foram para Belém, né? Com o objetivo de José se alistar, né? Porque tinha que colocar o nome lá para o governo saber quantas pessoas tinha naquele lugar, tal, que era para pagar o imposto direitinho, porque o nome estando lá alistrado não tinha como escapar de forma nenhuma, né? Então era uma ordem severa, né? Tinham que ir. Então José e Maria se desprenderam de Nazaré e foram até Belém para se alistrar. No versículo 2 diz assim: e este primeiro alistramento foi feito sendo Cirineu presidente da Síria, né? Cirineu sendo presidente da Síria. 3. E todos iam alistrar-se, cada um na sua própria cidade, né? Na sua própria cidade, tinha que ir para lá, né? Poderia ser em outro lugar. Versículo 3. Na sua própria, versículo 3 é que eu li, própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, né? No momento específico que Maria estava grávida aí, com o Salvador, né?
que foi aí gerado pelo Espírito Santo, não de forma humana, né? E ela grávida ali, pesada, né? E foi com José, porque tinha uma ordem aí do imperador, do governador aí, César Augusto, que tinha que se alistar todo mundo, que o objetivo dele, você sabe, né? De Roma, era cobrar imposto. Queria saber quantas pessoas tinha, né? Tal, quem estava pagando, quem não estava, tudo direitinho. Não era para ficar nada de fora. Então ele foi, grave. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito. E envolveu em um pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Hoje para nós, né, na maternidade. Fosse para nós hoje era maternidade, a linguagem de hoje. Então, aí o versículo 8, né, falando do mesmo assunto, porém já com, com um cenário diferente. O título fala: os anjos e os pastores, né, que também entraram aí nessa história. Ora, versículo 8, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardava durante as vigílias da noite o seu rebanho, né? Então, naquelas regiões, alguns pastores que estavam vigiando ali as suas ovelhas durante a vigília da noite, né? Eles, assim, priorizavam na maioria das vezes, né? Até, vamos dizer assim, porque de dia eu acho que talvez o número de pastores e rebanho era maior. De noite eles tinham mais tranquilidade, né? Tinha mais prioridade e também poderia esconder o rebanho aí dos salteadores, né? E também de alguns animais que caçavam durante a noite, né? Durante o dia, aliás, como leões, né? E outros. Então eles priorizavam pela noite. E também era bom eles priorizavam pela noite por causa um pouco de tranquilidade, né? Entre aspas, porque a noite também tinha alguns animais também que achavam melhor, até porque as ovelhas elas se alimentavam mais, né? Elas se alimentavam mais por causa da fadiga do dia, né? O sol quente, castigante ali, os bichos se alimentavam, mas não era, sabe? Sempre ficava ali meio. Então a noite era mais frio, né? Era mais tranquilo, o calor era menos, então elas se alimentavam muito bem. Então alguns priorizavam pela noite para pastorear ali o seu rebanho, né? E na maioria das vezes 24 horas, né? Era de dia e de noite, porque era muitos, né? O rebanho era grande, tinha que se alimentar constantemente. Então, estavam ali os pastores naquela região. No momento que Maria e José desceram para se alistrar, e ali, ela já grávida de Jesus, né? Concebida ali pelo Espírito Santo, ela veio, aquele momento ali, né? O momento de dar a luz, e ali ela, né? Numa manjedoura, deu a luz ali e colocou ali o seu menino. Aí no versículo... seu filho. No versículo 8 diz assim, no 9. E eis que o anjo do Senhor sobreveio a ele. Eu estou lendo em Lucas capítulo 2, versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Tiveram medo, né? Claro, algo de surpresa assim, né? Do nada. Eles não estavam esperando, claro que eles tiveram ali um pouco de um susto, né? Versículo 10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago nova de paz. Nova de grande, aliás, desculpa. Vamos repetir o 10, né? Vamos repetir o 10. Repetir o versículo 10 do capítulo 3. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nova de grande alegria que será para todo o povo, né? A gente vai analisar e vejamos que, segundo a história, né? Segundo alguns historiadores, os pastores de ovelha eram uma classe muito rejeitada pela sociedade judaica na época. Então eles eram os pastores, eu estive analisando, os pastores eles eram muito rejeitados pela sociedade, principalmente por escriba, né, fariseu, eles eram muito rejeitados, demais até. Então era uma sociedade que ninguém muito acreditava,
eles vendiam também, né, os seus animais aí para sacrifício ali, né, no templo em Jerusalém. Então eles eram mal vistos, né? Os pastores de ovelhas, né, de animais, eles eram muito mal vistos pela sociedade judaica. Então eu creio que por isso que Deus ele enviou aí logo o anjo para falar com eles, para dar uma esperança, né? Porque a rejeição era tão grande que talvez eles não tivessem nem esperança de vida eterna, de salvação, né? Se sentiam rejeitados, desprezados, né? Então aqui, aí Deus ele priorizou em mandar logo o anjo para anunciar para eles. Aí já deu logo a ordem para eles levantar a cabeça e se animar e saber que Deus era com eles e que eles também estavam incluídos ali na salvação. Versículo 10, repetindo: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Ou melhor, o anjo quer dizer, vocês também estão envolvidos nessa salvação, né? Vocês são rejeitados pela sociedade judaica e escriba, né? E fariseu, né? Porque vocês aí são pastoreadores aí de ovelhas, né? Mas a salvação que veio agora, o menino que nasceu, veio trazer salvação para todos, principalmente para vocês, que são a classe mais rejeitada entre os judeus, né? Veio trazer esperança. Talvez nós estejamos nesse momento aí falando para você, né? Não sei aonde você se encontra nesse momento, nem qual é a sua situações, né? Quem sabe, você pode dizer, pastor, eu estou aqui, mas eu sou alguém que fui abandonado pelos meus pais ainda quando eu era pequeno, né? Fui abandonado pelos meus pais, fui criado aí por segundos, né? Criado por segundos, sofri muito, cuidaram muito bem de mim, mas eu sofri demais com essa angústia dentro de mim, porque os meus pais me rejeitaram, né? Eu sou uma pessoa que sou viciado no álcool, né? E por isso eu tenho sido muito criticado pelos meus familiares. Eu sinto essa angústia dentro de mim, né? Esse desprezo, essa tristeza, né? Mas eu quero dizer para você que essa salvação aqui que o anjo anunciou para os pastores que eram rejeitados pela sociedade judaica, né? Essa mesma salvação ela é para você também. Pastor, eu sou bissexual. A salvação também é para você, né? Olha, eu moro em outro país distante, aonde nem lá nem Bíblia entra, mas a salvação também é para você. O anjo aqui falou, né? Ele decretou e falou e afirmou aqui para os pastores que é para todo o povo. Então, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele tem direito à vida eterna, independente de quem seja ele, né? Forte, fraco, bonito, feio, não importa, né? Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se tem um entendimento bom, se não tem, não importa o que você fez, o que você praticou, isso aí fica para trás. O passado não importa, o que ficou para trás, ficou para trás. O importante é daqui para frente. Então, a salvação, ela é real e ela é para todo aquele que aceita Jesus como Salvador, para aquele que reconhece, que recebe a salvação de Cristo Jesus, né? Então, o anjo veio e falou para os pastores que essa salvação é para todo o povo. Ele não deixou ninguém de fora, né? Você também está envolvido, você também está aí. Mas pastor, eu me sinto tão fraco, eu me sinto rejeitado, eu acho que eu não sou capaz nem de estar vivo, não era nem para eu ter nascido. Pelo que eu já passei, pelo que eu ainda estou passando, não era nem para mim ter nascido, né? Imagine salvação, mas a salvação é para você. Ele morreu na cruz do Calvário, passou por aquela humilhação, porque a humilhação foi grande. Você vai observar nos evangelhos, a humilhação que Jesus passou foi grande. Por todos nós, né? Foi pisado, massacrado, criticado, cuspido, bufeteado, né? Furado, né? A espada. Passou por muitas e boas. Você já pensou alguém chegar e cuspir no seu rosto? Você já pensou isso aí, irmão? Que humilhação não é alguém chegar perto de você e cuspir no seu rosto? Né? Não é fácil não, não é fácil de jeito nenhum. Então nós vamos analisar aí o sofrimento que Jesus passou, né? Por causa de mim e você, né? Mas é um amor sem comparação, né? Entre todos os sofrimentos, né? Como falei agora sobre, até o rosto de Jesus foi cuspido, como eu falei aqui agora há pouco, né? A gente vê aí, por exemplo, a gente vai abrir a Bíblia aí em Mateus, né? Mateus capítulo 26, verso 67. Mateus 26,
verso 67. Diz assim: e então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam soco, e outros o esbofeteavam. Cuspiram no rosto de Jesus, davam soco nele, e outros o bufeteavam. Davam bufete, né? Socos, né? Pancada. Por causa de quem? Por causa de mim e você. Ele não merecia e nem merece, ele é santo, permanece sendo santo. Ele veio, deixou toda a sua riqueza no céu e desceu, né, para morrer por mim e você, né? Desceu, concebido pelo Espírito Santo, né, ao ventre de Maria, e nasceu, né, para passar por todo esse processo de sofrimento por mim e por você. Então ele nos ama, ele é aquele que veio para todos, como o anjo aqui falou, para os pastores, né? Para todo o povo, todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que perseverar, segundo a Bíblia, será salvo. Mas pastor, eu não sei, mas eu acho que eu não tenho direito à salvação, porque eu sou falho demais, eu tenho, olha, errado, que o senhor não imagina que eu tenho errado. Vamos procurar aqui outro versículo básico, né, sobre isso, para a gente finalizar a live, tá certo? Deixa eu ver aqui, se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui, para a gente ler aqui mais uma passagem. Efésios capítulo 2, eu gosto muito dessa passagem, né? Efésios capítulo 2, é certo que a gente lendo esse versículo, não nos dá o direito da gente viver, né? Praticando todo tipo de mal e depois ter a vida eterna. Não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que por mais que a gente busque, por mais que a gente creia, que a gente, né, mas ainda precisamos da graça. É a graça que nos faz obter a vida eterna. Mas o importante é a gente fazer o básico. A gente faz aquilo que a gente pode fazer, né? Aquilo que está ordenado fazer para obter a salvação. Então diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, né? Então temos que ter fé. Para obter a salvação tem que haver em nós fé. E ninguém consegue ter uma fé perfeita se não andar corretamente, se não se esforçar para fazer a coisa certa, né? Para crer em Jesus, porque Jesus ele não pode se contrariar. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas, está lá em Tiago, né? Então não tem como a pessoa ele está tomando banho numa água badeada, por exemplo, né? E acreditando que a água é uma água salutar. É impossível. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Tá certo? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então tem que ter fé. Tem que exercer a fé, né? Tem que exercer a fé. Às vezes a pessoa, mas pastor, eu não sei, porque disse que será possível que tem que ir para a igreja, tem que estar na igreja sempre para poder obter a vida eterna? Não. É exercer a fé. O que é exercer a fé? Exercer a fé também é você ir para a igreja, você está ali no meio da multidão, você está ali em comunhão com os irmãos, em harmonia com os irmãos, né? Por que se você for ficar isolado? Não, eu quero ser cristão, eu quero permanecer na fé, mas eu quero ser uma pessoa isolada. Você não vai conseguir, meu amado. Você não vai conseguir. Não vai, porque são vários fatores malignos que vai tentar nos colocar abaixo, né? Então sempre tem que estar interagindo com os irmãos. A igreja primitiva, vai lá. A igreja primitiva, né? O que era que os irmãos praticavam, e era uma igreja exemplar, como você sabe. Mas veja o que era que eles faziam lá em Atos, né? O que era que eles praticavam, para poder ter uma fé alicerçada. Vamos concluir aqui a leitura. Estou lendo em Efésios capítulo 2, versículo 8, já li. Agora o 9. Vou repetir o 8 e passar direto para o 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Ninguém é digno de receber salvação de si próprio. É um dom gratuito que Deus deu. Não paga nada. Não paga nada, né? É dom dele. 9. Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar. Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar. Olha como Deus é sábio. Imagine se a salvação viesse das obras, irmão, né? Diga aí, se ela fosse comprada por dinheiro, não é que estava frito? Estava frito. Quem não tinha muito dinheiro estava frito. Só ia entrar quem era bilionário ou trilionário, né? Ia entrar. Mas aqueles que não tinham dinheiro, já era. Para pagar a salvação, ia ficar todo de fora. Mas ainda bem que, né? Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar.
então não é pago, ninguém pode fazer nada, é só crer, é só a fé e exercer aquela fé, sabe? Em adorar, em buscar, em dizer que Ele é grande, dizer que Ele é fiel, para que possa obter a vida eterna, tá certo? Então a gente vê, para a gente finalizar agora, vou finalizar agora lá, em Atos, né? Vamos aqui em Atos rapidamente, para a gente já, vamos lá, Atos capítulo, o outro compromisso, né? Deixa eu ver aqui, se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Atos capítulo 2, versículo 42 por diante. Deixa eu ler aqui, vou ver qual o versículo aqui que eu quero citar. E perseveravam, aqui está falando da igreja primitiva, dos irmãos em união, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tá vendo, irmão? Tá todo mundo ali. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Em toda alma havia temor. Então tem que ter temor. Para exercer a fé tem que haver temor. Como é que a pessoa vai exercer a fé sem ter temor? Né? Então tem que ter temor para exercer a fé. E é necessário exercer a fé porque a Bíblia diz que a salvação, né, ela é pela fé, né? Pela graça, né? Através da fé. Tem que crer, tem que ter a fé, né? Alicerçada para obter a vida eterna. Aí no versículo 40, eu vou deixar o 45, né? Pulo para o 46, versículo 46. E perseverava unanimemente todos os dias no templo. Olha aí. E perseverava unanimemente, né? Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo o dia acrescentava o Senhor à igreja, que somos nós, né? Aqueles que se haviam de se salvar. Tá vendo, irmão? Então tinha uma comunhão, eles tinham uma comunhão ali, sabe? Aí Deus operava. Ora, pastor, então quer dizer que eu não estou entendendo nada. Quer dizer que se eu orar em casa, a minha salvação não é, a minha oração não é ouvida? Deus, ele não, claro, é óbvio que vai ouvir, é isso que eu estou dizendo, né? Não é isso que eu estou dizendo, vai ouvir sim. Você ora em casa, no ônibus, na feira, no carro, se estiver dirigindo, é com o olho aberto, não fecha o olho, né? Tá certo? Em qualquer lugar, no pé da ave, lá em cima na ave, embaixo, em qualquer lugar, se você orar, ele vai lhe ouvir. Se for de coração, exercendo a fé, ele vai lhe ouvir. Mas a Bíblia nos mostra que os cristãos da igreja primitiva, eles tinham ali uma comunhão entre si, né? Se reuniam, que fosse em casa, né? Na maioria das vezes, porque na época também tinha isso aí, né? No templo, né? Que Jesus também ia para o templo, a Bíblia vai mostrar isso aí, né? Eles exerciam a fé para que, né, pudesse ali, sabe, exercer. É como que, por exemplo, é como que você pegar um ferro, né, uma peça de ferro, por exemplo. Se você deixar ela parada num canto, ela vai enferrujar e vai perder a sua função, certo? Vai deixar de um carro, por exemplo, vamos colocar um carro. Você pega um carro, deixa ele na chuva, deixa ele passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos parado lá, para você ver se você vai rodar nele mais. Não vai ter que fazer uma reforma geral, né? Que vai travar tudo. Então a fé não é diferente, ela tem que ser exercida. Se você não exercer, aí vai esfriando. Aí em cima daquele não exercer, aí vem o adversário, o diabo, e vai começar a tentar até você desmoronar. Então tem que exercer essa fé em comunhão, né? Para que possamos permanecer de pé. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês aí. Muito obrigado aí por nos acompanhar aí, pela paciência, né, de estar conosco aí, dialogando aí através dessa live, através do canal Palavra de Vida, tá certo? Que Deus possa estar sempre conosco, que possamos exercer a fé, estar de pé, crendo, confiando, esperando, aguardando que Ele é fiel. Então vamos aí, eu quero pedir a vocês aí, por favor, para se inscrever no canal Palavra de Vida, deixar o seu like e compartilhar o vídeo, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através dessa palavra, tá certo? Você pode dizer, pastor, eu tenho observado que o senhor nunca faz aí a live num cenário só, né? Uma hora é um cenário, outra hora é outro cenário aí por trás do senhor. É porque sempre vai depender do tempo. Uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou em casa, outra hora eu vou, né? Então vai sempre acontecer isso aí. De repente eu faço aqui no mesmo cenário um dia, mas o outro dia já vai para outro canto diferente. Atrás de mim já tem uma parede,
né? E é de certo e é de certo. O importante é a gente exercer a fé, né? E continuar com a live, independente do cenário, tá bom? Porque tem pessoas que fazem só um cenário só ali, é um lugar fixo, né? E eu sempre estou mudando de lugar. O importante é a gente estar aqui, falando da palavra, falando de Jesus, tá bom? Que Deus continue abençoando até vocês, até a próxima live, tá certo? Que eu até falei que era uma pequena reflexão, né? Em tempo, mas eu acabei me equivocando e fui mais além, né? Mas é importante, tá bom? Falar da palavra. Deus abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês de uma forma toda especial. Tchau. Deus abençoe. Compartilha, se inscreve no canal e deixa o teu like, que é importante. Um abraço. Deus abençoe a todos.